Como é bom, né? A gente poder refletir que a gente tem mil razões para louvar a Deus e que a gente pode fazer dele o nosso refúgio e se perguntar como não adorar a Deus, como não dedicar a nossa vida a Ele. Ele é um motivo mais do que suficiente, a única razão que nos faz querer levantar todos os dias e viver. Nós vamos orar para que Deus fale conosco. Nós vamos orar pedindo a Deus que alcance o nosso coração. A palavra de Deus está diante de nós. Nós vamos ler, orar primeiro, depois nós vamos ler. E eu convido você a pedir a Deus que fale com você. E eu desejo me unir a você nesse pedido. E clamar a Deus para que Ele, na verdade a palavra dele fala, mas que Ele nos dê ouvidos para ouvir. Que Ele nos dê coração para receber o que os nossos ouvidos captam. E que a gente tenha fé para regar, para trabalhar com esse conhecimento recebido da palavra de Deus, de maneira que essa verdade, a palavra de Deus, seja a vida de Jesus em nós. E a gente saiba, a gente viva a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Vamos orar pedindo isso a Deus? Senhor, nós precisamos te ouvir. Nós estamos aqui e colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso caminhar, todo o nosso viver, todas as nossas experiências, tudo que nós somos, temos, fazemos. O Senhor conhece como estamos, como nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos ensine a amar a palavra, que o Senhor nos ensine a ouvir o Senhor pela palavra, que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, a receber a palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito que em nós habita, Ele ilumine os nossos corações, que haja, Senhor Deus, avivamento dentro de nós pela palavra, que haja, Senhor Deus, conversão para aquele que não Te conhece, que haja renovação para aquele que, Senhor Deus, que perdeu a cruz de vista, para aquele que perdeu o Evangelho, Senhor Deus, de diante dos Seus olhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos encontre. Nós pedimos, ó Deus, ouvidos abertos. Pedimos, Senhor Deus, percepção clara para a recepção da palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor opere aquilo que o Senhor deseja. A palavra diz que ela é assim, não volta para o Senhor vazia. Antes ela faz o que apraz ao Senhor, o que é do seu desejo, e prospera naquilo para o que o Senhor a enviou. Cumpre essa palavra, Deus, só pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir ou seguir ou a ver no teu aplicativo o texto do Salmo 90, como a gente tem indicado, tá bom? Então eu vou começar a leitura aqui com vocês. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida
sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Bem, este salmo é um salmo que costuma ser atribuído a Moisés. É um salmo belíssimo. Quando eu fico pensando em Moisés, lembrando de quem foi ele, do ministério que ele recebeu do Senhor, praticamente um ministério de conduzir o povo de Deus à terra, sem entrar na terra, e conduzir o povo da libertação, libertar o povo, ser o libertador, e conduzi-los até na fronteira, né, da terra prometida. E essa trajetória é uma trajetória no deserto, né? Foi um pastor no deserto com o povo de Deus. E é bonito que esse salmo é atribuído a ele. Tem gente que discorda, mas é quase unanimidade que Moisés é o autor desse texto. E ele relatou ali, possivelmente, os anos, né? E os anos talvez vividos no seu ministério, experiências que ele pode ter acumulado ao longo dessa vivência no deserto. E uma coisa fica clara nesse salmo para nós: o perigo, ou a tristeza, ou a situação deplorável que é quando a gente vive a vida com alienação total de Deus, ou a gente tem conhecimento dele, mas ignora Deus, como se ele não fizesse parte da nossa vida. Por parte do povo de Deus, a quem Moisés governou, pastoreou e cuidou, esse povo se alienou de Deus, esse povo se esqueceu de Deus. Esse povo era povo de Deus, mas eles viveram ignorando Deus como referência. Então a gente tem nesse salmo um realismo. Quando a gente usa a palavra realismo, o que a gente quer dizer? É a realidade sem reserva, a realidade sem filtro, a realidade sem qualquer tipo de vamos suavizar. Não, a realidade como ela é, e se tem coisas boas elas vão aparecer, mas se tem coisas ruins elas também vão ficar muito claras. Vamos lembrar da aula de literatura, período do realismo? Pois é, a gente vê a sociedade, o retrato da sociedade como ela era. Não estou dizendo que isso aqui é a literatura realista, mas a gente vê nesse salmo exatamente aquilo que a vida, a maneira pela qual a vida está, como ela está girando, como ela está acontecendo no meio do povo de Deus. Moisés relata isso e aí mostra como é inseguro um coração que vive a parte de Deus, conhece Deus, mas Deus não é tudo naquele coração. Aí você vai dizer assim: Cristiano, mas fica tranquilo que eu sou de Jesus, conheço a palavra, sou de Deus, e a gente não faltam termos para a gente definir aí, evangeliquez, que a gente pode usar para definir que nós somos do Senhor. Aquele povo também era. E aquele povo tendo tantas coisas de Deus, tantas revelações dele, tantas manifestações de Deus, e até sendo conduzido por ele no deserto, eles ignoraram Deus numa cegueira tal que não se aperceberam disso. Eu posso correr esse risco e acho que você também. Mas esse salmo também chama a gente, apesar de ser tão realista, de mostrar a vida,
a tristeza da vida, quando Deus é ignorado, o conhecimento de Deus não é levado em conta pelo povo dele. Mas esse salmo também mostra uma chamada da parte de Deus para o seu povo, do qual eu faço parte, você também. Uma chamada para todo crente, para a gente renovar nossa vida em Deus. A vida é como uma neblina. A gente tem dois caminhos, irmãos. O caminho da realidade deste salmo, principalmente nos primeiros versículos, até o versículo 11, que é uma alienação de Deus, tendo conhecimento de Deus, sendo povo dele e não fazer valer esse conhecimento. Eu me lembro de um louvor, vamos pensar, uns 25 anos atrás, que dizia isso: eu quero fazer valer tua palavra em mim. É isso. Não basta ter o conhecimento de Deus e dizer que é dele, dizer, sou crente, mas é fazer valer a palavra. E fazer valer a palavra, irmãos, vai exigir de nós ajustes, renúncias, dependência de Deus. Vai exigir de nós coisas que nós podemos cumprir. Não é um mandamento penoso, é um mandamento possível, por causa da graça de Deus. É uma vida possível de ser vivida por causa de Jesus, o Filho de Deus, que vive em você e vive em mim. Então, quando a palavra de Deus vem a nós dizendo, olha, a gente tem um caminho da realidade deste salmo, uma alienação de Deus, ou a gente atender o chamado e seguir uma vida com Ele. Todos os nossos dias dedicados a Ele, vividos para Ele, tendo nele o nosso fundamento. Qual a sua escolha nessa manhã? Qual a minha escolha nessa manhã? Antes da gente pensar, como tem sido os nossos dias? Para o que temos vivido? O que tem atraído o nosso olhar? Quais são as coisas que usa essa expressão, na verdade, toma essa expressão de Paulo, o que nos coloca de joelhos? Irmãos, o que nos coloca de joelhos é aquilo que reina no nosso coração. E a expressão ficar de joelhos é aquilo que nos domina, é aquilo do qual são coisas ou até situações e pessoas que nós nos colocamos como servos. A expressão ficar de joelhos dobrados é disposição, entrega, voluntariedade. E há momentos em que a gente percebe que nós estamos servindo e com os joelhos dobrados diante de coisas que não são dignas do dobrar dos nossos joelhos, os dobrar dos joelhos do nosso coração. E é nesse momento que a gente diz, Deus, um dia, 2, 3, uma vida, uma geração, uma época da minha vida, eu tenho dobrado os meus joelhos diante de coisas que não têm a eternidade em si mesmas. E eu te conheço. Eu já caí nessa. E tenho marcas que eu olho e não dói mais, porque a graça de Deus as sarou. Mas se eu pudesse voltar no tempo, coisa que não dá, eu teria seguido um caminho diferente. Mas como não dá para fazer isso, daqui para frente a gente olha essas marcas e permite que o Espírito de Deus, ele nos faça crescer com os nossos próprios erros, de permitir que o nosso coração se prostre diante de coisas que não têm a eternidade, porque estão longe, Deus está longe delas. Irmãos, nessa manhã Deus vem a você e a mim, a nos chamar, você que talvez esteja aqui de passagem, caiu de paraquedas aqui, ou está vendo isso depois, e precisa avaliar sua vida tendo Deus como referência. Você é povo dele, e você que não é povo dele, há uma mensagem direta de Deus para nós nessa manhã, muito objetiva, dizendo, olha, a realidade é essa, ou é alienação de Deus, ou é uma vida renovada por Ele. Vamos pensar a vida alienada, a vida sem Deus. A vida é como uma neblina, ela passa, para quem tem Deus e quem não tem. Mas vamos pensar nos versículos 1 e 2 e também nos versículos 3 até o 11, a vida como neblina. Tem dois aspectos aí, fica aqui. Deus, a palavra não é minha palavra, mas a palavra de Deus, ela é muito direta para o nosso coração. Moisés começa aqui dizendo que
colocando duas coisas, no versículo 1 e no versículo 2. Bom, a gente tem do lado de cá, no tempo e no espaço, a vida vai passando de geração em geração, ou geração após geração. O que é isso? A gente passa. Vou morrer, a gente nasce, cresce, vive e morre. E se Deus nos dá condições, vem sucessão e assim geração vai vindo, geração vai passando, uma geração após a outra. Então, o que significa de geração a geração? É que nós temos um ponto fixo no tempo e no espaço. E se nós temos um ponto fixo no tempo e no espaço, é naquele tempo, no tempo da nossa vida, e no espaço onde o Senhor nos colocou, nesta terra, neste mundo, que nós vamos viver na nossa geração, ou nas gerações que nós pudermos passar. Por outro lado, então você tem do lado do homem, geração a geração. Do outro lado, Moisés olha para a eternidade, para Deus como referência e diz, Deus não é de... Ele não vai passar, ele subsiste. Ele era, não está no texto, mas a gente sabe à luz da Bíblia que ele era, e será para sempre. Então, enquanto nós somos de geração em geração, Deus é de eternidade em eternidade. Olha o contraste. Que não dá para comparar. De geração em geração, de um lado, o homem. E Deus, de eternidade em eternidade. Juntando essas duas coisas, a gente tem o homem transitório, passa. Deus permanece. Transitoriedade do homem, permanência e eternidade divina. Moisés está olhando a vida, talvez dele, de todo o povo, à luz da santidade de Deus. Por que a gente não faz isso hoje também? Avaliar a nossa vida à luz do caráter de Deus. Uma coisa é certa, quer você queira ou não, sua vida é transitória. A minha vida é transitória, a gente vai passar. A gente vai passar. Todo homem passa. Esse é um desígnio. Deus nos criou, nós caímos, pelo pecado a morte entrou no mundo. Nós vamos morrer. A pergunta é, como vamos viver enquanto a morte não chega para nós? Nossa vida é transitória, irmãos. Nesta semana, eu completei mais um ano de vida e olho atrás, digo, poxa, é legal completar, depois dos 40, a gente vai ficando mais leve, né? A vida para o jovem na nossa geração é muito exigente. Eu costumo dizer que as exigências são muito grandes e principalmente nesse mundo rápido, imediatista, cada vez mais algumas coisas vão se dilatando. Por exemplo, a adolescência está ficando prolongada, começa mais cedo, termina mais tarde. Por outro lado, as exigências do ter e do fazer cada vez mais vão descendo. Então tem coisas que na minha geração, sei lá, lá pelos 30, a gente pode pensar nisso, se for o caso, em termos de algumas coisas do viver. Para gerações mais recentes, isso tem que acontecer antes dos 30, ou nos 30 no máximo. Então, é muita pressão para o viver. E uma das coisas que eu percebi já depois dos 40, é que é bom você viver a maturidade, né? É bom você começar a maturidade. Eu não estou plenamente na maturidade, mas é bom você começar, porque a vida fica... o tempo passou e agora os alicerces estão postos. Talvez não são os alicerces que o sistema e a geração contemporânea impõe. Não consegui corresponder a tudo isso. Mas tudo bem, a questão são os valores da eternidade. E aí a gente para e pensa, como eu vivi até aqui e como quero viver o restante dos meus dias. Esse tem sido algo que tem ocupado o meu coração. E graças a Deus por esse salmo nesta semana, né? De poder refletir sobre os nossos dias, irmãos. A vida é transitória. Independentemente da idade, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na velhice, numa velhice muito tardia, talvez nos seus últimos dias, hoje nós temos fôlego de vida.
E a pergunta é, na transitoriedade da nossa vida, seja em que fase que você se encontra, que eu me encontre, como nós podemos olhar a transitoriedade da nossa vida à luz da eternidade divina. É muito triste quando a gente pensa a transitoriedade da nossa vida e esquece de um Deus eterno. É muito triste. A vida, ela vira uma pressão e a gente não dá conta. Porque se a gente perde a eternidade, Deus eterno, da nossa referência, irmãos, aí você tem que fazer e acontecer o tempo todo. É essa a exigência que o mundo coloca. Não significa que aquele que tem Deus como referência, ele não vai avançar, viver, passar pelas coisas ruins, mas também provar coisas boas nesta vida. Vai, porque Deus abençoa com bênçãos os seus filhos e os ímpios, por causa da graça comum, e ela alcança todos. Mas o Filho de Deus, que conhece o Senhor pela obra redentora de Cristo Jesus, ele tem um privilégio e uma incumbência, que é viver as coisas do aqui e agora, do tempo e do espaço, a sua transitoriedade na vida, tendo a eternidade, o Deus eterno como sua referência. Então, vamos falar disso já já. Mas tem um outro problema que se sucede a isso. Nós somos transitórios, Deus é eterno. Nós passamos, ele permanece. E aí o versículo 5 e 6, eles nos desafiam a mostrar que Moisés está usando uma figura que é justamente, é como uma relva, sei lá, uma vegetação que ela fica verde e chega um momento em que ela seca. Ela seca e ela murcha e ela perde vida, perde vigor, perde beleza. Por quê? A gente tem que lembrar de Gênesis 3, porque a gente virou pó e a gente morre. Lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 22. Está lá na palavra de Deus. É preciso impedir que estenda a mão, Deus pronunciando, para o homem, e tome também da árvore da vida, para que ele impedir que ele tome da árvore da vida, que ele a coma e viva eternamente. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles foram banidos do paraíso e eles perderam a possibilidade de viver eternamente por conta da privação de desfrutar da árvore da vida para viver eternamente. Então, isso daqui nos mostra, à luz de Gênesis 3, é que a nossa vivência, a nossa vida aqui, longe de Deus, ela ainda tem um problema estrutural. Qual é o problema? Nós somos criados por Ele, mas todos nós pecamos. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e carecem da glória de Deus. Davi disse que em pecado a mãe dele o concebeu. Todos nós pecamos. E por que pecamos? A gente é alvo da ira divina, porque Deus é santo e ele não pode comungar com o pecado. Deus não pode se relacionar com o pecado e não há nele possibilidade nenhuma de ter contato com o pecado. A ira divina é contra o pecado e a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Então, olha o que está lá no versículo 7, ira e furor. Meu Deus, a vida é transitória e nós temos um problema longe da redenção. Qual é? Alvos da ira e do furor divino. Por quê? Versículo 8. Nós somos iníquos e temos pecados revelados e ocultos. Está lá no versículo 8. O que é iniquidade? Iniquidade, gente, não é um escorregão. Iniquidade não é aquela escorregão que a gente dá na vida. Pisei na bola, pequei. Iniquidade é uma vida errante. É uma vida de alienação de Deus. É uma vida que vai levar para transgressão. É uma vida que vai levar ao pecar deliberado. E o que é pecar, gente? Pecar se livre de uma perspectiva moralista. Pecado, ele significa que Deus está para cá e a gente acha que é melhor ir para lá.
Só que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, e Ele fez todas as coisas, trouxe à existência todas as coisas, inclusive Ele nos fez. Então, pecar, a nossa atitude de ir contra, em direção oposta à vontade dEle revelada na palavra, é uma atitude de rebeldia, é uma atitude de afronta à santidade dEle, ao caráter dEle. Portanto, quando Ele vê essa nossa atitude da criação dEle e se rebelar contra Ele e a vontade dEle revelada, como Ele mostrou isso na criação, a reação natural desse Deus Santo só pode ser ira e furor. E a nossa, na transitoriedade da nossa vida, qual é? Pecado, iniquidade e pecados ocultos. Mas Ele conhece todos eles. Uma vida arruinada, uma vida em ruínas, arruinada pelo pecado, que não tem como fugir da sua responsabilidade diante de Deus, que odeia o pecado. Irmãos, não dá para ser menos objetivo, e a realidade é essa. Nós fomos criados por Deus, Ele trouxe à existência todas as coisas, nos deu um mundo maravilhoso criado por Ele. Nós caímos, a criação geme aguardando a redenção, mas nós vivemos num mundo caído, e o homem que vive na queda, longe da redenção, que o mesmo Deus Criador preparou para nós, Ele não apenas crente, aquele que foi alcançado pela redenção ou não, todos nós somos transitórios. Mas a tristeza é que aquele que não foi alcançado pela redenção, ele ainda vive em direção oposta de Deus. Tem uma vida transitória, mas não consegue ter a eternidade, o Deus que é de eternidade em eternidade diante dos seus olhos. É triste demais. Eu era assim. E você também era. A gente vivia na transitoriedade da vida. E a gente não levava em consideração um Deus que é de eternidade em eternidade. É de trânsito, é de geração em geração. Só. É desesperador. Se você está aí olhando a sua vida de geração em geração, meu amigo, é meu amigo mesmo, é com amor que eu estou te dizendo isso. É meu amigo, olha, estou falando das minhas entranhas para você. Por favor, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E saiba que a sua vida não é só de geração em geração, mas há um Deus que é de eternidade em eternidade. Você vai passar, eu também vou passar, mas Ele permanece. E há um único caminho para que a gente possa provar essa permanência. É o Deus que é de eternidade em eternidade. É assim, a vida é como uma neblina. A neblina, a gente está no período do outono e no inverno, e agora a gente vê bastante neblina, né? Então é isso. Quando chega o sol, ela se dissipa, ela evapora. E a gente, de repente, quando você está na estrada, e aí a sua visão é tomada por aquela nuvem branca de diante dos seus olhos, ao ponto de você ter que ligar um farol, quem tem, de neblina, para poder, e muita cautela, conseguir dar os quilômetros ali com cautela. Mas quando vem o sol e ela se dissipa rapidinho, questão de, não sei, minutos ou segundos, a gente vai percebendo, sumiu. Pois é isso, a sua vida, a minha vida é como neblina, transitória, e há um problema. Quando a gente não conhece o Deus que é de eternidade a eternidade, a gente vive na transitoriedade e ainda como alvo da ira divina. Qual é o caminho para a gente sair dessa neblina transitória, da transitoriedade para a glória eterna? Qual é o caminho que a palavra de Deus, neste salmo especificamente, mostra para a gente, para que a gente prove a eternidade, o transitório seja tocado pelo eterno? Deus, no tempo, nos toca com a eternidade. É isso que Moisés
está olhando a vida, e aí, graças a Deus, que ele pode olhar a transitoriedade da vida pela referência da eternidade. Aí a gente vê 2 blocos, do 12 até o 15, e depois o 16 e o 17. Eu vou começar com o fim, o 16 e o 17. Tá lá, ele termina o salmo, depois a gente vê. Olha como ele mostra o contraste, né? No 1 e no 2. Do 1 e do 2 para o 16 e o 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Olha, a glória de Deus é o ser de Deus eterno. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que maneira belíssima de dizer. Deus, é o seguinte, o que o salmista está dizendo ali, o Moisés está orando a Deus, seja que nós aqui na transitoriedade sejamos inundados com a glória do Deus eterno. É possível isso, irmãos. É possível que a nossa transitoriedade aqui no tempo e no espaço hoje, a gente seja inundado pela glória do Deus eterno. Plenamente não, porque a gente tem um corpo de pecado que não aguenta. Mas há uma possibilidade, única possibilidade, da gente provar essa glória, da gente viver no tempo, a gente provar um lugar de eternidade. E esse lugar de eternidade é estar em Deus, como ele disse nos primeiros versículos. Nos primeiros versículos, olha, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele está dizendo, tem uma maneira da gente viver na transitoriedade, mas provando a eternidade. Deus ser o nosso refúgio, morada, nosso lar, nossa habitação, nossa casa, estar com Ele, a maneira pela qual a gente pode permanecer, desfrutarmos permanência, é estarmos no Deus que permanece. É estarmos no Deus que permanece. E como é que nós podemos estar num Deus eterno, num Deus que permanece? Pela obra do seu Filho Jesus Cristo. Ele é a única maneira que eu tenho, que você tem, de estar em Deus na transitoriedade da vida e provar a eternidade. Não significa que nós não vamos morrer, mas significa que no tempo e no espaço nós não vamos viver de acordo com as urgências da transitoriedade. Nós vamos viver as marcas do tempo, a vida vai passar, mas a gente sabe que o que nos define na transitoriedade é a eternidade. Ela não tem fim. Deus nos dá a possibilidade de participarmos da sua glória. Ela é final, ela é para o fim, mas ela tem início aqui no transitório, no tempo, no espaço. Irmão, só tem um caminho para isso. E aí eu quero chamar a sua atenção, e meus irmãos, em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. A gente precisa pensar nisso, do transitório para o eterno. A gente não pode permitir que o transitório nos engula. A gente está perdendo, eu não estou falando de você, mas estou falando de um perigo na nossa geração, ou desde que nós estamos vivendo na última hora, até o Senhor vir, um perigo para a igreja, que é a sua igreja, perder a glória de Deus de vista. Perder o prazer em Deus, o querer estar nele, pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo, querer ver o Filho de Deus em cada um de nós. Olha só o que é que Pedro, quando escreveu sua carta, ele disse: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Ele chamou a gente em Cristo Jesus para a glória e para a virtude do Filho dele. No tempo, no transitório, ele nos chamou para a glória eterna.
por meio delas, glória e virtude de Jesus, Ele nos concede as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem, meu Deus, coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos embora para casa. Isso aqui já calou, já não precisa falar mais nada. A palavra de Deus está dizendo que nós fomos criados e caímos. Somos alvos da ira de Deus. Mas Ele, pela redenção, no tempo e no espaço, nos chamou para sermos, para a gente, nos chamou para a sua glória e virtude de Jesus em nós. Isso é graça, é Ele que vai operar isso em você e em mim. Mas a gente está consciente desse trabalho. E por meio dessas coisas, Ele concede que a gente participe, a gente seja coparticipante da natureza divina. Não é que a gente vai virar Deus, mas a santidade dEle toca o nosso coração, e por mais que estejamos na transitoriedade da vida, de geração em geração, na infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, velhice, ultravelhice, não sei como é que a gente pode chamar aqui, na transitoriedade da vida, mas nós aqui, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, na transitoriedade, vivendo, tendo vida eterna. Quem faz isso é Jesus. Portanto, se você não entregou a sua vida para Cristo Jesus, hoje Ele vem bater a porta do seu coração, você ouça esse toque amoroso de Jesus. Ele vem ao seu coração. Ele vem ao seu coração oferecer, não vem oferecer uma bênção. Ele não está preocupado com as suas urgências. Embora Ele seja Deus e tenha poder para responder às suas orações. Mas a sua maior necessidade é que na transitoriedade da vida você conheça um Deus que é de eternidade em eternidade. E não apenas isso, mas permita que essa eternidade divina ela toque seu coração e ela esteja na sua vida e no seu coração. Caso contrário, a sua vida ela vai ser na transitoriedade apenas, vivendo na corrupção, porque nós todos nascemos no pecado, das paixões que há no mundo. O único caminho para a gente abandonar essas paixões que há no mundo é o arrependimento, que não é remorso, nem culpa. É dizer, chega de ir por esse caminho. Não quero mais. Eu não quero viver no transitório. Eu quero viver no tempo, que é transitório, mas com os olhos naquele, bem fixos naquele que é de eternidade em eternidade. É assim que você tem vivido? Você tem ido trabalhar, ter família, estudado, construído sua casa, lutado contra as agruras do viver, tendo Deus que é de eternidade em eternidade diante dos seus olhos? Talvez, Deus está na minha boca. Não. O Deus da palavra é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te amou e nos amou e deu esse Filho santo para morrer por pecadores, dos quais eu e você fazemos parte. Irmãos, é da transitoriedade da transitoriedade ou da falta de permanência, da ruína do pecado, por causa da ira de Deus, para a habitação e permanência em Deus. Enquanto nós estamos aqui, desfrutando a qualidade da vida de Deus no nosso coração, no nosso interior. Como é que dá essa guinada? Como é que Deus muda a chave, que a gente continua aqui, vai envelhecendo, os anos vão passando, a gente vai nascendo, crescendo, vivendo, amadurecendo, envelhecendo e morrendo, mas a eternidade conquista o nosso coração, a gente vai vendo de geração em geração, mas a gente também vai percebendo Deus de eternidade em eternidade. Como? À luz do Salmo 90, a resposta está do versículo 12 para o versículo 15. São 6 orações que Moisés vai colocando que
tem que estar na tua vida, que tem que estar no teu coração e no meu, crente e você que não entregou sua vida para Jesus, não deixou ele. Você pode hoje permitir que o Espírito de Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo. E você e eu, filhos de Deus, igreja de Jesus Cristo, é um crente que está orando aqui, nosso irmão na fé, falando do povo de Deus, na transitoriedade do deserto, na vida, e um povo que escorregou e caiu. Eu posso fazer a mesma coisa e você também, ignorarmos a eternidade e vivermos aqui no transitório. Por isso, essas orações têm que estar em mim, elas têm que estar em você. Como ele coloca, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. São a primeira de várias orações que ele vai fazer aqui, que nos ensinam a fugir do pecado e buscar refúgio em Deus. Está lá nos primeiros versículos. O Senhor é o nosso refúgio, nossa morada. Irmãos, hoje esse é o movimento do crente. Pô, eu vou fugir. Eu vou fugir da transitoriedade, eu vou fugir das urgências, da pauta, da cultura, do aqui, do agora, e vou buscar refúgio em Deus. Esse buscar refúgio em Deus, irmãos, é algo que eu preciso fazer. A igreja precisa fazer na transitoriedade. Cuidado, vamos buscar refúgio em Deus. Uma vez eu escutei um amigo meu dizer assim: Cris, num momento da pressão, como o diabo me tenta para buscar refúgio no pecado. Você já parou para pensar? E eu falei, não é que ele tem razão? Não está na Bíblia, não está literalmente na Bíblia isso. Mas é verdade. No momento da pressão, no momento das coisas, o que é mais fácil? Pega o atalho. Que esse negócio vai buscar a eternidade divina, vai pensar no céu? Vai nada. Vamos pensar aqui agora. Vamos buscar refúgio em Deus. Refúgio em Deus é abstração demais. Agora a gente precisa resolver esse problema. Então assim, vamos buscar refúgio no pecado. Para quê? Para dar uma distraída. Eu preciso explodir. Não precisa. A gente precisa rasgar o coração diante de Deus eterno. É lá que a gente vai encontrar saúde. Então, irmãos, eu vou terminar já. Mas eu quero dizer amorosamente para você e para mim: vamos buscar refúgio em Deus. É a única maneira para que a gente não seja engolido pela pauta da transitoriedade, mas a gente encontre refúgio no Deus que é de eternidade em eternidade. Esse buscar refúgio em Deus, à luz dos versículos 12 até o 15, envolve 4 aspectos que ele coloca na oração. Então eu não estou falando que a oração, o exercício de orar, ele garante alguma coisa. Mas a oração aqui mostra que, a expressão de Moisés mostra que quando o ato de orar, irmãos, o ato de orar no perigo e na bonança, mostra que Deus é o nosso refúgio. Fico lembrando de Jacó. Lembra daquela experiência do Jaboque, nome diferente, registrado em Gênesis? Que Jacó, o nome dele, ele era usurpador, né? E desde a circunstância do seu nascimento, deu uma solapada lá no irmão Esaú. E aí ele tinha, a vida dele toda foi assim, mesmo se Deus tendo escolhido ele sempre teve aquele problema com o irmão dele, até momentos anteriores, ele até fica naquela luta, né? Ah, meu Deus, meu irmão vai vir me perseguir porque eu dei uma usurpada na vida dele. E quando chega naquele momento em que ele luta com Deus, diz o texto que ele fez passar tudo. Ele fez passar as coisas da transitoriedade. Passou tudo que ele tinha na família, tudo, e ficou só. E lutou com Deus e disse: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. É aí que entra o buscar em Deus o refúgio. Até aquele momento, a vida de Jacó era uma vida, Deus estava nele, ele era do Senhor, mas a vida dele era a luta com as coisas da vida dele. Era a luta com as coisas, com a história dele. Agora eu sou usurpador, tenho problema com meu irmão, preciso resolver, e temendo todo o tempo.
Aí chega um momento, tem que passar, passa a família, passa as coisas, beleza, Deus deu uma bênção, vai ter sucessão, é uma linhagem, né, patriarcal pela qual Deus vai trazer, manifestando a história da redenção para chegar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas naquele momento ele agora chega, não é problema do passado, da história com Esaú, passa toda a família, todas as coisas, e vou ficar só. Só eu e o Senhor. E Deus, agora sou eu e o Senhor, e busca Deus. E é tocado por Deus. E Deus muda, você não vai chamar mais Jacó. Agora eu estou em você, o seu nome é Israel. E eu vou, toda vez que você andar, Deus desloca a coxa dele, sei lá que parte, que não sei falar anatomicamente. E aí você vai andar manquetando assim, porque você, para lembrar que eu estou em você, eu marquei a tua vida. Irmãos, que a gente vá, não vou alegorizar, mas vá ao Jaboque, não é isso, mas que essa experiência, ela domine seu coração e o meu, ao ponto da gente poder fazer Deus o Senhor, é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Para de buscar refúgio, que nós paremos de buscar refúgios, sendo crentes, filhos de Deus, que não no Senhor. E buscar refúgio no Senhor não significa se satisfazer com as coisas dele, gente. Tem crente que acha que buscando as bênçãos de Deus está buscando Deus. Tem um perigo muito, não estou dizendo que Deus e suas bênçãos se separam. Lógico que ele é abençoador. Mas as bênçãos dele, tem um momento dele dar e tem um momento dele não dar. Então não adianta buscar a bênção só, irmãos. A gente precisa buscar ele. Querer Deus. Com bênção, sem bênção. Hoje está tudo sem resultado, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque o Senhor é meu refúgio. Porque eu quero lutar com o Senhor. Porque eu não quero te deixar enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não tiver o Senhor em mim. É isso que significa orar. É isso que significa eu não quero essa história de ficar aqui sendo como Deus mudou a vida de Jacó na transitoriedade. Então, à luz desses versículos, ele faz as orações e vamos pensar. Buscar esse refúgio em Deus envolve 4 aspectos. O primeiro deles: reconheça que o seu tempo é limitado e o use com sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. Vamos parafrasear isso, já disse aqui. Ensina-nos a viver. Bom, eu tenho tempo, o tempo passa, e com ele a minha vida. Agora é uma coisa, o Senhor me marcou com a eternidade. Então no tempo que eu tenho, eu quero sabedoria. O Senhor é a sabedoria. Ensina-me a viver. Eu vou lembrar de Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, na primeira carta, olha só. Mas vocês são dele. Vocês, igreja, você que está me ouvindo, nós, somos dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Ele é a nossa sabedoria, irmãos. E se você quer provar a glória, só tem um caminho: Jesus, o Filho de Deus. Ensina-nos a viver, irmãos, significa dizer: Deus, os meus dias, eu quero que todos eles sejam marcados com a tua existência, não mais com a minha. É o desejo, irmãos, ardente de um coração que conhece objetivamente Deus pela palavra, mas ardentemente suplica pela glória dele na sua própria vida. Irmãos, é o momento da gente buscar o resplendor da face de Deus. Eu não estou falando de uma experiência mística, irmãos. Eu não estou falando de uma coisa que você vai ver os fogaréu no céu, sei lá. Pode até ser, Deus tem poder para isso. A gente não pode padronizar as experiências. Mas é no dia a dia da sua existência, na sua própria história, à luz do caráter dele, que você vai poder dizer: Deus, eu tenho uma alegria na vida.
é estar na tua presença, é viver e contemplar a tua face e ver o resplendor da tua glória por meio do teu Filho Jesus na minha vida. Nós podemos orar assim hoje. Me ensina a viver, me ensina a usar o tempo para que eu possa ser sábio e no tempo fazer valer a eternidade. Teve um homem que viveu num período de avivamento e ele sempre dizia isso: Deus, põe a eternidade diante dos meus olhos, não deixa que ela saia. Eu temo, irmãos, que a gente está perdendo a eternidade diante dos nossos olhos, e aí Deus não é mais a alegria do nosso coração. Eu temo que a gente tem se contentado com poucas coisas, que a gente tem perdido a eternidade diante dos nossos olhos, e o transitório tem dominado o nosso coração. A gente tem sido engolido pelo que é transitório, mesmo em nome de Deus. A gente fala da presença de Deus, mas não busca a presença de Deus. Eu não estou falando de você, tá? Estou falando de coisas da nossa geração. Irmãos, a gente está limitado para poder se reunir, mas a presença de Deus, ela está à tua disposição. Para a gente ficar sós com Deus da palavra e poder se relacionar com Deus da palavra e provar Ele na nossa vida. Mas é difícil dedicar tempo. A gente tem dedicado tempo para refletir sobre a oração, nos jejum e oração que a gente fazia lá no Vale da Bênção, mas temos feito de forma virtual, e como a nossa mente se distrai quando a gente vai orar. É verdade. Mas como também a gente é marcado e a gente é ensinado por Deus a viver uma amizade transformadora. A competição não é quem ora mais, quem lê mais a Bíblia. A questão não é mais quem passa mais horas na presença de Deus. A questão aqui, irmãos, é o quanto a gente sente falta da presença de Deus. É o quanto a gente tem as nossas atividades corriqueiras e cotidianas e a gente se percebe que em nenhuma delas há culto. Isso significa perder a eternidade diante dos nossos olhos e não contar os nossos dias sabiamente. Não viver tendo em vista a eternidade e a glória de Deus. Mas ele está orando, ensina-nos a viver. Outro desafio para você fazer refúgio no Senhor: clame pela compaixão de Deus, pelo perdão. Ele é um Deus reconciliador. Ele é um Deus de reconciliação, Ele é um Deus perdoador, compassivo. Está lá no versículo 13. Ele é o nosso refúgio de perdão. Ele é o nosso refúgio de perdão. Irmãos, na transitoriedade da vida, a gente percebe a dureza do pecado. Mas ir a Deus e pedir perdão pelo pecado, se você não é de Cristo, vá a Ele. Ele não é um Deus, Ele é um Deus que ira, mas na ira dele Ele lembra da misericórdia para um coração arrependido. E Ele perdoa, e perdoar significa que Ele pega todo o nosso pecado e coloca no a nossa culpa no inocente, que é o Filho dele. De maneira que os nossos pecados passados, presentes e futuros, e essa culpa advinda, o medo, o remorso, a ansiedade que advém do fardo do pecado, é posto sobre Jesus Cristo. Hoje a gente parece que ignora, e a gente, na transitoriedade da vida, não ora a Deus pedindo percepção de pecado. Por quê? Porque a gente esquece que o nosso Deus é um Deus perdoador. Perdoar pecados, irmãos, é ser medido, é ver a feiura, a gravidade da nossa ofensa, é dizer: eita, é feio demais, está diante dos meus olhos. Mas Ele perdoou, Ele decidiu recomeçar. Irmãos, quando a gente é engolido pela transitoriedade, a gente não faz de Deus o nosso refúgio, a gente perde percepção de pecado. A gente perde, e a gente até zomba, irmãos. Eu já caí nessa. Se eu fiz isso, me perdoe com você, né? Aliás, nem esse é o caminho aqui. A gente até zomba. É a minha soberba mesmo. Que a gente vai ter nojo de uma coisa dessa.
Não é a minha soberba, isso aí que tem que ir embora da minha vida. Não, é a minha... Como se fosse um lugar comum. Não é que a gente é santão, nem perfeitão. Não, mas o pecado, a gente não pode esquecer, o pecado escraviza a gente. Escraviza a nossa vida, a gente dá a volta no deserto e fica andando, não sai do lugar. O pecado faz a gente perder Deus de referência, irmão. A gente está indo numa direção e não vê Deus, só vê a gente. Só vê seu coração, suas causas, sua pauta, sua vida, é o que você quer, aqui ou agora. Quando a gente vive com Deus como o nosso refúgio, a gente não tem... Deus, eu estou vendo a tua vontade, eu estou vendo o teu filho. Cristo é o alvo. E quanto mais perto de Deus, mais apercebido, mais sensível ao nosso pecado a gente vai ficando, ao ponto da gente dizer, me livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo. Ah, perdão, irmãos. Fazer de Deus o nosso refúgio é trocar fardo de pecado e jogar aos pés da cruz. A igreja está perdendo essa capacidade de ir à cruz e jogar o fardo do pecado lá. E aí a gente fica andando com 10 quilos, assim, uma tonelada que a gente não consegue carregar. É peso. É pecado que nos impede de andar livremente no caminho que é o Filho de Deus. Mas hoje, dizer, Deus, o Senhor é meu refúgio, eu quero depositar esse fardo de pecado, que é o culto que está dentro do meu coração, aos pés da cruz. E dizer, eu não quero mais, chega. Eu quero um jugo suave e um fardo leve. Não quero temer. Isaías 55 diz isso, que o ímpio abandone seu mau caminho, o homem mau seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadeça dele, volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus, Ele é rico em perdoar. Quando a gente muda a rota e vai a Ele. E eu quero dizer para a igreja, para mim, junto com vocês, vamos a Deus trocar o fardo do pecado. E que a gente busque o refúgio do perdão no Senhor. Combata o declínio da vida, tendo Deus como sua estabilidade. Olha, embora a vida seja transitória, tenha em Deus a sua estabilidade. Tenha em Deus a sua estabilidade. Lembra do Salmo 73 que a gente já meditou aqui? Versículo 26 diz, ainda que a minha carne se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso, irmãos, a gente tem a transitoriedade da vida, mas tem uma manhã, nova manhã, cheia de benignidade de Deus que não muda. Então hoje, amanhã, sei lá, pode ser mais uma segunda-feira na pandemia, beleza. Mas apesar dessa triste realidade que está diante dos nossos olhos, ou o teu desemprego, ou a enfermidade, ou a afronta, ou problema lá no relacionamento interpessoal lá no seu trabalho, ou na família, ou em outro círculo que você esteja inserido, ou enfermidade física, ou dor na tua alma, problema no teu coração, as misérias que estão dentro de você, há uma coisa, é possível na transitoriedade você dizer, ser permitido pelo Espírito, se permitir que o Espírito de Deus ensine a sua vida e a minha vida, nosso coração, a ter em Deus a nossa estabilidade. As coisas vão passar. Tem momento que você pode ganhar muito, tem momento que você vai ganhar pouco, tem momento que tem muita enfermidade, tem momento que ela cessa, tem momento que a gente está num vigor físico, tem momento que a gente não está no vigor físico, tem momento que está tudo bem na família, de repente vem uma avalanche, começa a explodir má notícia de todos os lados, mas coloque em Deus a sua estabilidade e viva as inconstâncias, as vicissitudes, palavra que aparece nas versões mais antigas da Bíblia, as coisas do viver, da transitoriedade, mas está dizendo, Deus me ensinou a colocar a estabilidade do meu coração nele. Aí você não vai ser, a gente não fica na inconstância, a gente tem refúgio em Deus. Irmãos, olha só, a gente cantou no louvor hoje, tu és o meu refúgio, você está dizendo, eu quero viver os meus dias para ti. Eu vou ao Senhor
por trocar fardo de pecado, porque eu sei que o Senhor é perdoador, para um coração quebrantado, consciente de si mesmo. O Senhor é a minha estabilidade. E por último, olhe para Ele, para que você tenha renovação e alegria nele, e não fique cheio de aflição. Está lá no versículo 15. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tenhas afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Suportou a adversidade e tem visto a aflição. Mas mesmo na transitoriedade da vida, permeada por adversidade e aflição, você pode olhar para Deus e ter nele renovação da sua vida e alegria verdadeira, buscar renovação em Deus. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós de uma vez para sempre, mas Ele deseja encher a sua vida periodicamente. Eu não estou falando não estou falando de coisas que na teologia fica aquela briga de é segunda bênção, não é segunda bênção. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus pode nos encher, e a missão do Espírito de Deus, quando enche o coração do crente, é trazer alegria no Filho de Deus, de maneira que na adversidade e na aflição a gente olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Como foi o desafio que ele fez para Pedro naquela tempestade? Ele não podia ter feito a tempestade parar? Não, Pedro, sai do barco, vem aqui até mim, olhando para mim. E Pedro foi, e quando perdeu os olhos de Jesus, afundou. Então, irmãos, dizer que Deus é o nosso refúgio significa que eu quero olhar para o Senhor. Dá-nos olhos para que vejamos o Senhor, Deus eterno. Deus é o nosso refúgio. Olha que forte é essa expressão. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, você vai ver isso. A eternidade na transitoriedade. A gente vai viver um coração sábio para viver tendo Deus como nossa referência. A gente vai chegar sempre que o pecado nos assolar e a gente cair, a gente vai a Deus como um Deus perdoador, pelo sacrifício do Filho dele. E confessa. E não carrega pecado. É triste demais ver a igreja que conhece o caminho da redenção. E eu falo por experiência própria. Quando a gente é lerdo para ir a Deus perdoador. E fica dando volta com pecado. Pecado de coração, o orgulho, a dureza, a murmuração, tantas outras coisas, pecados que nos escravizam, quando que basta um respiro de arrependimento e uma confissão do coração para que esse jugo caia e a gente prove um jugo suave, um fardo leve. Que a gente tenha temor, irmãos, temor de entender que Deus não nos criou para pecar. E não dá para olhar isso numa perspectiva moralista. A gente tem que olhar isso pela graça de Deus. Se Ele não nos criou para isso e não nos redimiu, Ele nos redimiu para que nós vivamos a vida do Filho dele, Ele dá poder para Ele mesmo executa isso em nós. O que nos cabe? Obediência. Busca. Uso do tempo sabiamente para buscar a face de Deus. Deus eterno, glorioso, que se revela a nós, mas também em nós. A santidade de Jesus pode ser revelada. O que você faz? Nada. É difícil demais. Nenhum homem, nenhum melhor crente que você conheceu pode fazer alguma coisa. Quem faz isso é Jesus. E Ele mandou o Espírito de Deus para executar a vida do Filho dele, naquele que crê. Olhe para Jesus. Combata o declínio da sua vida, tendo Deus como sua estabilidade por todos os seus dias. E aí a gente vai viver nova manhã de benignidade de Deus. Olhe para Ele, para que você tenha renovação e alegria nele, e não uma vida cheia de aflição. Tem aflição no viver e adversidade,
mas é possível na aflição e na adversidade a gente viver pleno de alegria no Senhor. Que o Espírito de Deus aplique o que eu não consegui falar no seu coração e no meu. Às vezes eu me sinto impotente aqui, porque um vaso de barro falar de uma coisa perfeita que é o Senhor, não dá, a gente não consegue. Mas o Espírito de Deus habita na minha vida, graças a Deus, que apesar dessa podridão que eu sou e da nossa limitação para entender, o Espírito de Deus pode iluminar a gente, só de ler a palavra, que é a revelação direta dele para nós, a gente já é enriquecido. Então, que apesar das limitações que eu tenho aqui, sejam elas na fala ou na cognição, de poder tornar isso claro, que o Espírito de Deus aplique isso, tire as escamas dos teus e dos meus olhos, para que a gente veja o Senhor revelado na palavra. E essa visão de Deus, ela nos faça, irmãos, chorar a nossa vida diante dele e clamar a presença dele na nossa vida. Vamos fazer isso e orar? Ó Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é saúde para as nossas emoções, para o nosso interior. Tua palavra é, Senhor Deus, eu não sei, não tem palavra para dizer. Meu Deus, nesta manhã nós queremos isso dizer: tu és o nosso refúgio. Livra-nos de dizer: a vida é transitória, mas que digamos: a vida é transitória e Deus é de eternidade em eternidade. E a eternidade tocou a nossa vida, a eternidade marcou o nosso ser. Ajuda-nos a viver, trabalhar, estudar, limpar a casa, cozinhar, nos relacionarmos, conversarmos, enviarmos uma mensagem, enviarmos um e-mail, nas relações pessoais, nas relações profissionais, olharmos uma conta, o saldo da conta no banco, olharmos os resultados ou a ausência deles, os diagnósticos, tudo, e percebemos que a nossa vida é transitória, que as coisas mudam do dia para a noite, que há tempo de bonança e há tempo de tempestade. Mas acima de tudo, Deus, ajuda-nos a olharmos nessas coisas do transitório, Senhor Deus, a eternidade do Senhor, a glória do Senhor. Ó Deus, nós queremos que essa expressão, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio, ela seja ressignificada para nós pela palavra nessa manhã. Haja uma ressignificação disso, uma atualização desse conceito à luz da tua palavra. Ó Deus, por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a crescer no conhecimento do Senhor, no relacionamento contigo. A gente quer ter no Senhor a nossa estabilidade, a gente quer viver de maneira sábia, a gente quer ir ao Senhor perdoador e confessar pecado e jogar o fardo do pecado, para que a ansiedade, para que o medo, a culpa, a vergonha não nos domine, não nos defina, Senhor. Mas que haja, Senhor Deus, troca de fardos, jugo suave, um fardo leve. A gente quer olhar para Jesus e não, Senhor Deus, viver no desespero da aflição e da tempestade e da adversidade. Ouve-nos, Senhor, ouve-nos. Ao grito da nossa alma, livra-nos de procurar refúgio no pecado. Livra-nos desses atalhos, Deus, essas maquinações, esse trabalho das nossas mãos. Deus, isso é exaustão, isso é beco sem saída. Deus, isso é fardo que não dá para carregar, cansa, escraviza. O que nós queremos hoje é entrar no Santo dos Santos, pelo caminho novo que nos está aberto, que é Jesus, Cordeiro de Deus e o sumo sacerdote, e acharmos a graça no momento oportuno. Oramos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.